tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse provavelmente é o último vídeo do canal em 2023. Esse é o meu vídeo de favoritos do ano, um vídeo em que eu vou recomendar pra vocês algumas coisas que eu gostei ao longo de 2023, seja livros, filmes, séries, jogos, o que o coração mandar. Eu acho importante dizer que não vai ser necessariamente uma lista de melhores filmes e séries do ano, e tem um motivo bem importante pra isso. Acho que vocês devem ter visto que o canal teve menos vídeos agora no segundo semestre do ano, porque eu tive uma série de questões pessoais na minha família e isso me impediu de produzir tantos vídeos, mas também me impediu de assistir muitos dos lançamentos. Então muitas das coisas que eu gostaria de comentar ao longo de 2023, eu ainda não consegui assistir. Eu tô com a listinha bem atrasada, na verdade. Por exemplo, uma série que vocês pediram muito pra eu cobrir esse ano, Samurai de Olhos Azuis. Eu ainda não consegui assistir, por isso não vai estar nessa lista. Mas eu já queria pedir pra vocês irem colocando a lista de favoritos de vocês aqui nos comentários, porque isso, além de servir como recomendação pra todo mundo que tá assistindo, também serve como recomendação pra mim. Assim eu vou saber o que vocês querem que eu cubra no que vem, talvez. Mas sem mais delongas, bora começar essa lista, porque apesar de eu não ter visto tanta coisa em 2023, tem muita coisa que eu queria recomendar. Bora lá! Eu não sei pra vocês, mas pra mim parece que aconteceu tanta coisa em 2023 que a estreia de The Last of Us me parece uma coisa muito distante. Já parece que faz pelo menos uns 2 anos que a primeira temporada estreou. Mas não, foi em janeiro de 2023 e continua sendo uma das minhas séries preferidas do ano. Eu fiz uma cobertura bem legal aqui no canal junto com o André do Jogabilidade. A gente fez o podcast of Us, cobrindo aí semana a semana a série. E foi muito legal ter feito essa cobertura. Eu gostei muito da série, já era fã dos jogos, e eu gostei muito de ver a adaptação que fizeram pra HBO. Não vou ficar falando muito de The Last of Us aqui, porque é isso, tem essa cobertura toda aqui no canal, que eu vou deixar linkada aqui embaixo, mas com certeza entra nos meus favoritos do ano. E aí, semi-relacionado a The Last of Us, entra também uma das minhas leituras queridas desse ano, que é esse livro aqui, chamado A Trama da Vida. Ele fala sobre como funcionam os fungos, como que os fungos têm as suas interconexões. É um negócio absurdo de interessante. Eu gosto muito de biologia, gosto muito de ler livros científicos que têm uma linguagem mais acessível. Esse aqui é perfeito, sério. Saiu pela editora Ubu aqui no Brasil. Inclusive, como eu vou citar algumas publicações aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição de compra de todos eles. Nenhuma das editoras, nenhuma marca tá patrocinando esse vídeo, mas quando você compra pelo meu link, qualquer produto que você comprar a partir dele, eu ganho uma pequena comissão, então você ajuda o canal sem gastar nada mais por isso, beleza? Eu vou deixar o link aqui. Eu falei agora de The Last of Us, que é uma adaptação da história de um jogo de videogame, mas eu queria recomendar um jogo que eu curti muito esse ano. Um dos meus jogos favoritos da vida é Chrono Trigger. Eu adoro esse jogo, adoro ficar imaginando todos os finais dele, ficar descobrindo as coisas sobre ele mesmo tantos anos depois. E uma coisa que eu acho bem bacana em Chrono Trigger é o sistema de batalha dele, que você consegue combinar os ataques de diversos membros da sua equipe. E eu gosto muito quando jogos mais modernos gostam de homenagear esse sistema de batalha. E foi o que aconteceu com Sea of Stars. Esse jogo independente foi um dos que eu tava mais animada pra jogar esse ano, e eu fiquei muito feliz de ter pego no lançamento pra jogar. Você acompanha a história de 2 crianças do solstício, que elas recebem poderes elementais, basicamente, e recebem a missão de salvar o mundo. E aí, nas batalhas do jogo, você usa esses poderes elementais desses e de outros personagens, e também combina os poderes deles com ataques bem diferentes. E a história é bem simples, mas é intrigante o suficiente pra gente querer continuar. Eu curti. Me conta se você jogou também e o que você achou. Lembrando que essas recomendações não estão em ordem do que eu gostei mais ou menos, tá, pessoal? Tá de uma forma bem aleatória aqui. A lista dos meus filmes favoritos de 2023 não ficaria completa sem Homem-Aranha através do Aranhaverso. Não tem como, gente. Eu amei esse filme. Eu já era muito fã de Homem-Aranha no Aranhaverso, que é o primeiro filme. E agora, com esse segundo, eu tô ainda mais apaixonada pelo que fizeram com o Miles Morales e toda a história do Aranhaverso. Ele é um filme que leva a animação ao extremo, pro bem ou pro mal. Pro bem, porque ele é um filme super inovador, ele é visualmente deslumbrante, eu tenho um vídeo todo sobre ele, se vocês quiserem assistir. Tem muitas decisões criativas maravilhosas ali no meio. Mas também pro mal, porque surgiram aí mais recentemente algumas denúncias de como o ambiente de trabalho era tóxico, que pra produzir tudo isso, toda essa inovação, os animadores sofreram bastante. Então eu espero que pro próximo filme, eles se encarreguem de transformar esse ambiente de trabalho pra proteger a saúde das pessoas
que trabalham com isso, porque não adianta nada a gente ter o filme mais lindo do mundo se isso deixa um rastro de pessoas adoentadas pelo caminho. É uma coisa que eu tô trazendo sobre esse filme, mas infelizmente é algo que a gente vê toda hora na indústria, e eu espero que cada vez menos a gente veja esse tipo de coisa rolando. Ele ainda tá na minha lista, foi um dos meus filmes favoritos do ano, e eu realmente espero que eles consigam fazer um trabalho ainda melhor no terceiro filme, mas que demore o quanto for. Eu não me importo se demorar anos e anos pra sair, por mais que eu queira ver a continuação da história, porque eu prefiro que eles mantenham um ambiente mais saudável. Aliás, um dos meus favoritos de 2023 não é filme, nem série, nem livro, mas é o fim das greves de Hollywood. O fim vitorioso, né? Ambas as greves, tanto a dos roteiristas como a dos atores de Hollywood, essas duas acabaram em acordos, e acordos históricos. Pra quem não sabe o que tá rolando, eu vou deixar o meu vídeo explicando o que rolou na greve de Hollywood, por que rolaram essas greves de Hollywood. É um vídeo que é a parte 1, eu ainda pretendo fazer outras partes desse vídeo, explicando em mais detalhes por que rola esse tipo de coisa em Hollywood, por que essa coisa do ator de Hollywood, a estrela multimilionária, é um mito, que na verdade esconde muita coisa por trás. E também pra falar como é no Brasil e em outros países, como que funciona esse tipo de coisa de residuais, de royalties e tal. Eu já queria ter lançado esses vídeos, mas como eu falei, teve várias circunstâncias aí que me impediram de produzir muito esse semestre, então eu pretendo fazer eles em 2024, vamos ver quando que vai rolar. De qualquer forma, eu fiquei muito feliz que os acordos conseguiram ser finalizados ainda em 2023, porque tinha alguns papos de que talvez as greves tivessem que se estender, porque os estúdios não iam querer negociar, mas eles finalmente negociaram e rolou um acordo, o que eu acho uma das melhores coisas desse ano. Além das greves de Hollywood, teve um outro fenômeno da cultura pop que dominou boa parte de 2023. Eu tô falando do Barbenheimer, né? A estreia no mesmo dia de Barbie e Oppenheimer. E é interessante porque Hollywood aprendeu todas as lições erradas desse episódio. Os estúdios estão achando que a solução para todos os problemas deles é ou fazer estreias de filmes bem diferentes na mesma data, ou então insistir em universos compartilhados com 1001 filmes, que aparentemente é o que a Mattel quer fazer a partir de Barbie. Infelizmente, Hollywood demora pra aprender essas coisas, mas vou dizer que Barbie entrou pra minha listinha de favoritos do ano, porque eu acho que foi o principal polo desse evento Barbenheimer. Por mais que Oppenheimer tenha sido sim uma parte essencial, eu gostei muito de Barbie, também gostei de Oppenheimer, apesar de ter várias críticas ao filme. Tem um vídeo que eu falo deles dois, vou deixar linkado aqui embaixo, mas entre esses dois, o que entra na minha listinha mesmo é Barbie. Vou trazer aqui mais um livro que eu gostei muito, é uma antologia chamada Irmãs da Revolução. Esse livro aqui foi lançado pela editora Aleph e reúne vários contos escritos por autoras mulheres, todos eles de ficção especulativa. Sério, essa coletânea aqui é tudo. Tem alguns contos que me deixaram transtornada da cabeça, volta e meia eu paro e fico só pensando neles. E eu já vou aproveitar e emendar com outra leitura aqui. Esse mangá não foi lançado nesse ano, tá? Mas eu li esse ano e foi uma das melhores leituras que eu tive. Eu tô falando de Monster, do Naoki Urasawa. Esse mangá é a história de um médico que salva uma criança e anos depois, essa mesma criança tá envolvida em uma série de casos criminosos bizarros. E parece que o caminho dos dois se entrelaça cada vez mais. Acho que isso é o máximo que eu posso contar sem ser um grandíssimo spoiler. Tem um anime de Monster, eu acredito que esteja disponível na Netflix. E eu ainda não assisti, então não sei se é tão legal. Comentem aí o que vocês acham do anime, mas eu realmente recomendo esse mangá. Ele é incrível. O traço do Naoki Urasawa é a coisa mais linda. Ele consegue dar características únicas pra cada personagem. Pode ser aquele que vai aparecer em um momentinho da história ali, mas você sempre vai conseguir diferenciar ele porque ele tem características muito únicas. E eu comecei a ler Monster porque eu tava empolgada pra uma adaptação do trabalho do Urasawa, que saiu esse ano sim, que é Pluto, um anime que saiu na Netflix. Esse anime pega uma história do mangá Astro Boy, do Osamu Tezuka, um clássico, que foi reimaginado em um mangá chamado Pluto, do Naoki Urasawa. Então a base da história é parecida, mas a forma que ela é executada é completamente diferente. O Naoki Urasawa realmente reimaginou o trabalho do Tezuka. E agora a Netflix traz uma versão animada de tudo isso. Em Pluto a gente vê uma sociedade em que androides convivem com humanos e os robôs mais fenomenais, mais inteligentes, mais importantes, mais únicos começam a ser destruídos. Quem vai investigar essa história é um detetive que também é um
um desses robôs mais importantes, então ele também é um possível alvo. É uma história muito intrigante, tem a parte da investigação policial, mas também tem toda a parte da relação entre humanos e androides, de como muitas vezes a humanidade tá presente nessas máquinas. Sério, recomendo demais. Eu adorei Pluto. Me contem se vocês assistiram, o que vocês acharam. Enfim, continuando, bora falar de algumas adaptações que eu curti. Primeiro, uma que eu fiz vídeo recentemente, inclusive, que é Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu gostei muito dessa adaptação pro cinema, curti o filme, fiquei com vontade de ler os livros de Jogos Vorazes e, inclusive, uma das minhas coisas favoritas desse ano não foi nem o filme. Por mais que eu tenha gostado muito do filme, ele tá na minha lista de favoritos, sim, mas o que aconteceu depois. Alguém que eu não lembro quem foi, comentou comigo que o audiobook de Jogos Vorazes em inglês era lido pela Tatiana Maslany, a atriz de Orphan Black, She-Hulk e tudo mais. E a Tatiana Maslany em Orphan Black é incrível. Então eu pensei, poxa, eu tenho ouvido tantos podcasts e audiolivros enquanto eu faço as tarefas de casa, vou dar uma chance pro audiolivro de Jogos Vorazes. Foi uma das melhores coisas que eu fiz em 2023. Sério, gente, eu recomendo demais. Se você entende inglês, vale muito a pena ouvir essa versão. Até mesmo pra praticar inglês. Se você já conhece a história, dá pra você ouvir ela novamente, dessa vez em inglês, e ir pegando pelo contexto as palavras. Mas a leitura dela é incrível. Eu gostei muito da forma que ela conseguiu trazer os pensamentos da Katniss com toda a emoção que tava ali na página, sabe? Eu curti muito mesmo. Em alguns dias eu já tinha escutado o primeiro livro inteiro e agora eu já comecei a ouvir o segundo. Com certeza eu vou querer ouvir a saga inteira lida pela Tatiana Maslany. Foi muito bom. Eu não sei se eu consigo deixar o link direto do audiobook aqui, mas eu consigo deixar pro livro e aí quando você estiver lá na página, você clica em audiolivro e eu acho que você consegue ir direto pro livro que eu tô falando. Mas sério, fica aí minha recomendação. Não é uma coisa desse ano, obviamente, mas foi por causa do filme que saiu desse ano, não sei se ainda conta. Bem rapidinho, porque eu já falei bastante dessa série, mas uma das minhas séries favoritas do ano também foi One Piece, a adaptação da Netflix. Eu tenho um vídeo todo sobre ela que eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas eu curti muito One Piece e me fez ficar mais interessada ainda por esse universo, tanto que eu comecei a ver o anime. Mas assim, eu tô vendo muito no meu tempo, eu vejo alguns, aí depois fico semanas sem ver, depois volto, ou seja, eu devo demorar uns 40 anos pra assistir os mais de 1000 episódios. Mas as séries são só alguns episódios e foi rapidinho pra assistir, curti bastante. E agora vendo o anime, eu confesso que eu tô gostando mais ainda da adaptação de algumas coisas. Mas isso pode ser assunto pra um outro vídeo se vocês quiserem. Falando em adaptações, tem uma que eu não fiz vídeo aqui no canal ainda. Talvez eu faça se vocês quiserem, se der tempo e tal. Mas que eu tenho muita vontade de falar a respeito. A Netflix lançou um tempo atrás a nova série animada do Scott Pilgrim. E foi um lançamento meio polêmico, né? Algumas pessoas chiaram bastante em relação a essa adaptação, porque ela não é exatamente a história que tá nos quadrinhos de Scott Pilgrim, nem a história que tá no filme de Scott Pilgrim. Mas, ao mesmo tempo, ela é as duas coisas. Mas por quê, Mika? É porque nessa história nova, tudo começa de um jeito bem parecido, só que tem um momento em que tudo diverge absurdamente. Eles vão por um outro caminho, que meio que pressupõe que você já conhece as histórias anteriores, você já conhece mais ou menos o que rolou nos quadrinhos e você já conhece o que rolou no filme. Eles partem mesmo desse pressuposto e constroem em cima. Na minha opinião, isso é muito parecido com o que a gente tem em obras como o Rebuild of Evangelion, que começa parecendo que vai ser uma nova versão mais moderna do que foi feito, e aí também diverge pra caramba, vira uma outra coisa que adiciona novos significados à obra original. Tem um vídeo que eu gosto muito que eu falei de Rebuild com o Léo Kitsune, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra mim, a animação nova do Scott Pilgrim é basicamente um rebuild. Eu sei que muita gente não curtiu, mas eu curti mais ainda por isso. Comenta aqui o que você achou e se você quer que eu fale mais sobre esse assunto. Esse vídeo já tá ficando meio grande, então eu nem vou entrar em detalhes de jogos muito desse ano. Eu já falei do Sea of Stars lá atrás, mas eu vou colocar aqui como menção honrosa alguns dos jogos que eu curti bastante esse ano. Eu comecei a jogar o Zelda Tears of the Kingdom e tava amando. Acabei parando pra jogar o Sea of Stars e não voltei ainda, mas tudo que eu joguei dele eu tava achando incrível. Vocês sabem que eu amo Zelda Breath of the Wild, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu vídeo sobre Breath of the Wild. Um jogo que não saiu esse ano e eu joguei pela primeira vez foi o God of War de 2018. Eu adorei o jogo, adorei a história dele. Ainda não joguei o God of War Ragnarok, mas quero. Comentem aqui embaixo se vocês curtem essa nova versão do God of War com o Kratos paizão e tudo. Aliás, eu comecei a jogar pra pesquisa de um vídeo que ainda não saiu aqui no canal. Quem sabe ele sai ano que vem. Outro jogo
jogo que não é de 2023, mas eu comecei a jogar em 2023, é Stardew Valley, um dos jogos de fazendinha mais amados dos últimos anos, e eu realmente tô amando. Ele é bem simples, mas tem muita coisa pra fazer, e eu sei que com os mods que existem dá pra fazer mais coisa ainda, mas eu não coloquei mod nenhum, tô jogando a versão normal do jogo e tô curtindo pra caramba. Ainda tô relativamente no começo, no final do meu primeiro ano de fazenda, né, que pra quem não joga, só pra contextualizar, um ano passa muito rápido, tá? O tempo passa rápido no jogo. Então não é como se eu estivesse jogando há um ano. Tô jogando há alguns meses, assim, bem casualmente mesmo. Mas ele realmente não saiu esse ano. Parece que vai vir um update aí, mas não deve ser em 2023 ainda, não sei. E o último jogo que eu comecei a jogar em 2023, eu imagino que deva ser o último até o final do ano mesmo, é Baldur's Gate 3. Eu fiquei enrolando pra comprar esse jogo, todo mundo falava o quão incrível ele é, e eu, depois eu vejo, não sei se vai dar tempo e tudo. Outro dia eu tava meio doente, tava em casa sem poder sair, e simplesmente peguei Baldur's Gate pra jogar. Isso não faz nem 2 semanas, assim, e eu já tenho mais de 20 horas no jogo. Todo o meu tempo livre eu tô jogando Baldur's Gate 3. E olha que eu tô no começo da história ainda, eu acho que é capaz de eu viciar ainda mais. Pra quem não conhece, o Baldur's Gate 3, ele é um jogo de RPG que funciona de uma forma um pouco parecida com um RPG de mesa mesmo. Quando seu personagem vai fazer alguma coisa, o jogo rola dados e se você tirar um número X, você consegue fazer aquela ação. Se você tirar um número abaixo, você não consegue fazer aquela ação. Se você já jogou Dungeons and Dragons, funciona de uma forma bem parecida. Isso se estende não só pra forma que o jogo funciona no combate, nos testes de habilidades com os dados e tal, mas também na liberdade que você tem pra interagir com aquele mundo. Sério, cada missão, cada coisa que você vai fazer, existe uma árvore de possibilidades imensa, imensa, imensa. É muito difícil uma pessoa ter a mesma experiência que a outra nesse jogo. Por exemplo, eu tô jogando com uma Ranger que tem a habilidade de falar com animais. Então, muito da minha experiência no jogo é pautada com conversar com os animais que agem como NPCs normalmente, tal, eles têm árvores de diálogo e tudo, e através deles eu consigo descobrir muita coisa que tá rolando por ali. Então, por exemplo, eu falei com um boi e ele comentou, tem umas coisas pontudas nesse feno, e aí eu descobri que tinha uns itens escondidos no feno. Mas outra pessoa pode ter um personagem de outra classe que não vai falar com animais, só que ele pode ter outras habilidades que permitem que ele descubra essas coisas. Tem uma missão bem clássica no jogo que você tem que entrar num acampamento Goblin, e é muito legal ver como que a pessoa resolve essa missão. Tem gente que fica amigo dos Goblins, tem gente que mata todos os Goblins, tem gente que coloca veneno no que eles estão bebendo e aí todos os Goblins, coitadinhos, ficam envenenados. Tem um monte de formas de resolver a mesma situação. E isso até meio que me paralisa pra jogar, não vou mentir, viu? Às vezes eu fico com medo de ter perdido uma opção muito boa e eu fico querendo voltar pra refazer e tudo, e isso me paralisa bastante. Mas aos poucos eu tô tentando deixar isso de lado e simplesmente fluir na história. Se eu cometer algum erro, a história vai continuar mesmo assim, vai continuar só de uma forma diferente, porque realmente não tem aparentemente um jeito certo ou errado de jogar. Você que cria a sua experiência. Isso tem sido incrível. Se você já jogou Baldur's Gate, comenta aqui, me conta o que você achou e o que você fez na missão dos Goblins. E essa foi a minha lista dos favoritos de 2023. Vocês viram que foi bem variada, tem até coisas que não foram lançadas em 2023, mas que eu consumi em 2023 e gostei. Como eu falei, não é uma lista completa de nada, nem uma lista dos melhores do ano, é só uma lista de coisas que eu queria recomendar pra vocês. E agora eu queria que vocês me recomendassem coisas, então comentem aqui o que vocês mais curtiram consumir em 2023. Qual foi a sua leitura preferida, sua série ou filme preferidos? Me conta. Queria aproveitar também para desejar um bom fim de ano para vocês, agradecer por todo o apoio que vocês me deram em 2023, foi muito importante. Esse não foi um ano fácil para mim e para minha família, muita coisa aconteceu, ainda tá muito pesado, mas eu sei que não foi fácil para muitos de vocês também, e eu recebo muitos comentários falando de como os vídeos ajudam às vezes a passar por alguns momentos difíceis. E essa não é minha pretensão de forma alguma, não é minha intenção primária eu fazer os vídeos, eu quero fazer vídeos que entretenham vocês e quero falar das coisas que eu amo, porque eu gosto disso, mas eu fico muito feliz de saber que eu fui uma companhia ao longo desse ano, e vocês foram uma companhia pra mim também, então muito obrigada mesmo, muito obrigada por todo o apoio de vocês, e que ano que vem seja mais leve e que a gente continue junto por aqui. Se você gostou, curtiu o vídeo, assina o canal, um beijo e feliz ano novo, tchau, tchau!